Site infoescola.com. História das máscaras, por Ana Lúcia Santana. Ao longo da história da humanidade, as máscaras foram utilizadas com os fins mais distintos de acordo com a cultura e a religiosidade do povo que os adotavam. Geralmente elas permitiam acesso a universos regidos pela imaginação ou a dimensões espirituais invisíveis. Os contadores de histórias assumiam muitas vezes o uso das máscaras para dar mais vida às suas narrativas, enquanto muitos eventos próprios da natureza, mas que não se podiam ainda explicar, eram compreendidos através do recurso a essas ferramentas de ilusão e de simulação. Elas desempenharam em muitas civilizações o papel espiritual como instrumentos principais em rituais sagrados, assim como foi na África, quando eram elaborados por mãos artísticas, com feições distorcidas proporcionalmente maiores do que as normais, constituídas de cobre, madeira ou marfim. No Egito Antigo, onde máscaras das múmias prestes a serem enterradas, enfeitadas com pedras preciosas. Entre os indígenas norte-americanos, habitantes do noroeste dos Estados Unidos, bem como os Hopi e os Uni, em solenidades nas quais pranteavam seus entes queridos, que haviam partido para a espiritualidade. Os nativos brasileiros, em suas cerimônias, portavam máscaras simbolizando animais, pássaros e insetos. Na Ásia, elas eram assumidas tanto em ritos espirituais quanto na realização dos casamentos. Em várias tribos primitivas, os índios mais velhos usavam máscaras em cerimônias de cura, para expulsar entidades negativas com o objetivo de unir casais em matrimônio ou nos rituais de passagem em momentos marcados pela transição da infância para o mundo dos adultos. As máscaras também tinham características simbólicas, como se verifica nas tribos de esquimós, que residiam no Alasca. Eles acreditavam na dupla vida de cada ser, de um lado humano, de outro animal. Deste forma, as máscaras também eram produzidas com uma feição duplicada, em algumas festas. Erguiam-se mais externa, revelando a outra, até então oculta. No mundo ocidental, os antigos gregos foram pioneiros no uso das máscaras, adotadas nas festas dionisíacas, perpetradas em homenagem a Dionísio, divindade responsável pelo vinho e pelos rituais da fertilidade. Nessas ocasiões, todos dançavam, cantavam, se embriagavam e realizavam orgia, evocando a presença dos deuses através do emprego da máscara. A Grécia foi também o berço do teatro, modalidade artística que recorria constantemente ao encantamento das máscaras, até mesmo como uma forma de evitar que os atores incorporavam os mortos. Atualmente ainda se vê este hábito perpetuando no Japão, com a queda do Império Romano. Os cristãos primitivos praticamente proibiram o uso das máscaras, considerando-as instrumentos do paganismo. Na América, elas se desembarcavam junto com os europeus, que para lá se transferiam tanto como brinquedos infantis quanto para bailes e outras festas. Em Veneza, no século XVIII, as máscaras se transformaram em itens de consumo cotidiano por todos os seus habitantes, velando para apenas o nariz e os olhos. Logo foram proibidas pela dificuldade a ação da polícia na identificação de criminosos muito comuns nesta cidade naquela época. Atualmente, elas são utilizadas em festas tradicionais, no Halloween, famoso Dia das Bruxas, e no Carnaval, bem como em determinadas práticas profissionais como a do apicultor, que assim se protege do ataque das abelhas, ou certos esportes como a esgrima. épocanegócios.blub.com. Conheça a história de origem da máscara N95, símbolo da pandemia de coronavírus. O objeto mais cobiçado durante a pandemia levou mais de um século para ser desenvolvido. Época Negócios, 27 de março, 23 horas 47 minutos. Atualizado em 27 de 3 de 2020, das 11h47 da noite. As máscaras N95 são capazes de filtrar 95% das partículas transportadas pelo ar. Em tempos de pandemia do coronavírus, as máscaras tornaram-se um dos itens básicos e mais procurados no mundo inteiro. O objeto, que se ajusta firmemente ao redor do rosto, é capaz de filtrar 95% das partículas transportadas pelo ar, como o vírus e o que outros equipamentos de proteção não conseguem. Sua história começa no ano de 1910 como um médico pouco conhecido que queria salvar o mundo de uma das piores doenças já conhecidas. Mas séculos antes, as pessoas improvisaram as máscaras para cobrir seus rostos.
Christoph Schulteris, professor da Universidade de St. Andrews, na Escócia, e especialista em história das máscaras médicas, conta que pinturas de era renascentistas 1300 a 1600 também mostravam pessoas cobrindo o nariz com lençóis para evitar doenças. Outros registros históricos, como obras da arte de Marsella, na França, epicentro da peste bubônica, em 1720, mostram coveiros as pessoas manuseando corpos em um pano em volta do rosto. A razão pela qual essas pessoas usavam pano em volta das suas bocas e narizes era que, na época, eles geralmente acreditavam que doenças como a praga eram miasmas, ou gases que emanavam do solo, afirma Linteres, a Fast Company. A teoria do miasma, que defendia que o mau cheiro era o grande causador de doenças, impulsionou o design das famosas máscaras usada por médicos durante um surto de peste negra na Europa em 1600, durante a Idade Média. Essas máscaras alongadas pareciam como grandes bicos de pássaros e possuíam 2 orifícios nas narinas. As primeiras máscaras cirúrgicas. As primeiras máscaras cirúrgicas começavam a ser utilizadas por médicos em 1887. O material consistia em um lençol amarrado ao redor do rosto, mas não foram projetadas para filtrar doenças transmitidas pelo ar. Elas eram usadas para impedir que os médicos tossam ou espirrem gotículas nas feridas durante a cirurgia. É importante a distinção entre as máscaras cirúrgicas e os respiradores N95. As máscaras cirúrgicas se encaixam livremente no rosto, de modo que as partículas entram pela lateral. Já os respiradores criam uma vedação hermética para filtrar a inalação. O primeiro respirador moderno. Em 1910, uma outra praga de peste bubônica estourou do norte da China, provocando uma verdadeira corrida científica para conter o surto. O jovem médico Lian Tei-wu, que nasceu em Penang, que estudou medicina em Cambridge, foi contratado pela corte imperial chinesa para ajudar no combate à doença. Depois de realizar uma autópsia em uma das vítimas, descobriu que a praga não era transmitida por pulgas, como todos suspeitavam, mas pelo ar. A partir das máscaras cirúrgicas criadas no Ocidente, Wu desenvolveu uma da máscara mais dura feita de gás, algodão, e enrolou em volta do rosto, adicionando várias camadas de pano para filtrar as inalações. Sua invenção foi um avanço, mas muito médico duvidavam de sua eficácia. Em 1911, a produção de máscara teve um salto e o item passou a ser usado por médicos, soldados e pessoas comuns. A invenção não se ajudou a impedir a propagação da praga, como se tornou símbolo da ciência médica moderna. As máscaras chegavam às indústrias e hospitais. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, cientistas inventaram máscaras de gás com filtros de ar que resolviam toda a cabeça. Materiais semelhantes com filtros de fibra de vidro começavam a ser usados no setor de mineração para evitar danos nos pulmões. O primeiro respirador descartável, N95, como conhecemos hoje, foi desenvolvido pela empresa americana 3M. De acordo com a própria empresa, aprovada em 25 de maio de 1972, em vez de fibra de vidro, a companhia reformulou uma tecnologia que desenvolveu para tornar fitas de presente mais rígidas em um filtro pegando um polímetro, derretido e jateando como ar em camadas de pequenas fibras. À medida que os buracos entre as fibras ficam obstruídos com partículas, a respiração se torna mais difícil com o tempo. E é por isso que um respirador N95 não pode ser usado por mais de 8 horas, com o aumento de tuberculose nos Estados Unidos. Nos anos 1990, os respiradores deixaram de ser usados apenas em indústrias, para se tornarem itens essenciais em hospitais e para pacientes. Além disso, tornaram-se um recurso para o dia em que algumas das cidades mais poluídas no mundo. Harami, já te dei comida. Uai, seu app de vídeos curtos.